Já de volta com o terceiro bloco do Estúdio Sat. Quero agradecer a sua audiência e a sua companhia. Muito obrigada, tá? Neste bloco nós estamos falando sobre testosterona. Às vezes as mulheres se preocupam muito, né, com a questão do hormônio e os homens não se preocupam nada. Homens, se liguem, vocês precisam ficar de olho e atentos a essa questão também. Hoje estamos falando sobre hormônio. A gente poderia falar, doutor Cristiano Paiva, quem está conosco, urologista. Então, o hormônio masculino é a testosterona, doutor? Exatamente. É a testosterona, que o doutor já explicou aqui, que não é apenas, não está ligada apenas com a questão sexual, mas com todo o metabolismo do homem. Exatamente. E a gente está com alguns slides na tela, eu vou pedir para o Josimar colocar mais um para o doutor continuar discorrendo a respeito desse assunto. Isso aí é interessante também, viu, Paula? Que muitas vezes o profissional que não está habilitado, né, a fazer toda a avaliação hormonal, ele pega um exame e entra nessa curva que a gente está vendo aí, chamada curva de Gauss. Cujo uma questão interessante é, muitas vezes o exame está dentro da faixa normal, mas não é adequado para o paciente. Em relação aos hormônios, a gente tenta sempre mantê-los próximo ao limite superior, que a gente consegue uma resposta próximo de 100%. Traduzindo, se eu tenho um exame que vai de 200 a 800, e se o paciente chega comigo com 250, ele está dentro da faixa normal, só que não é o ideal para ele. Então isso tem que ser muito bem avaliado e tratado pelos pacientes, tá? Pelo profissional que vai fazer a reposição. E esse exame é um exame de sangue, doutor? Exatamente. Hoje a testosterona e as frações, né? Que existe a testosterona total, a testosterona livre, a testosterona biodisponível e outros componentes que a gente avalia e vê se o paciente é ou não um candidato à reposição. Outra coisa interessante, Paulo, é que muitas vezes o paciente chega e eu não tenho que interpretar só o exame, eu tenho que interpretar o paciente clinicamente. Então, muitas vezes eu faço provas terapêuticas no indivíduo que tem uma testosterona bem próxima de um valor adequado, só que quando eu reponho a testosterona, ele fala, doutor, eu melhorei muito. Traduzindo, eu não trato o exame, eu trato sempre o paciente. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Poxa, que bom, né? Não, você, a doutora que estava até falando, a doutora Alessandra vai estar com a gente daqui a pouco, e ela é psiquiatra. O doutor estava falando que até recebe alguns pacientes, exatamente. Né? Eu e a Alessandra, a gente tem... como isso mexe com a mente do homem, muito, né, doutor? Muito. Eu falo o seguinte, a ponta sempre é a parte sexual. Então, não tem nada que deixe um homem mais desmotivado do que ele não está feliz com ele mesmo sexualmente. Porque a cobrança existe, hoje as mulheres, elas cobram, né? E realmente elas cobram com razão. Porque uma das principais válvulas de escape que nós temos hoje para o mundo que a gente vive é uma parte sexual bem resolvida, né? E quando o homem não consegue corresponder às expectativas da companheira e dele, isso aí tem um impacto muito negativo na qualidade de vida. Muda e tudo, a testosterona, né? No ambiente faz a diferença. Gente, essa testosterona aí, ó. Doutor, eu queria saber quais são os vilões, os inimigos da testosterona. Alimentação, por exemplo. Alimentação, se você tem uma dieta muito industrializada, com muito carboidrato, com muita gordura, isso aí ele funciona de forma negativa em relação à produção de testosterona. Dormir mal também diminui a produção de testosterona. O estresse do dia a dia, se não for um estresse controlado, também contribui para uma má produção de testosterona. Outra coisa interessante também o indivíduo que é sedentário e obeso, ele é um candidato a ter uma testosterona baixa. Então, tudo que a gente puder fazer de forma saudável vai contribuir para a gente produzir bem testosterona. Doutor, eu estou falando a respeito desse assunto e eu lembrei aqui do meu avô. Sabe? Porque assim, eu acho que os homens não de antigamente, mas de alguns anos atrás, eles se alimentavam melhor, eles não tinham tanto estresse como os homens de hoje. E eu vi até um vídeo, se eu não me engano, era do doutor Laí Ribeiro, falando exatamente. Que um homem de 35 anos não tinha ereção e um homem de 75 anos tinha ereção. Exatamente. Isso aí que você falou é uma grande verdade, tá? Eu tenho a oportunidade de atender pacientes do interior, tá? Cuja vida é totalmente diferente da nossa. Paciente de 70 anos, eu olho para a esposa, e aí, doutor, tá excelente. Então, isso aí tudo influencia, tá? Gente, que
coisa, né? A gente precisa aprender sobre esse assunto, ter essas informações que são informações básicas. Então, doutor, eu acho que todo mundo quer saber, aí de casa, eu estou muito curiosa, quando é que o senhor prescreve para esse homem que ele repõe a testosterona? Acho que até um próximo slide nosso. Quais são os candidatos ideais para a terapia de reposição de testosterona? Paulo, hoje em dia, primeiro o homem ele tem que assumir que ele não está tendo um bom desempenho. Então, isso começa com ele, né? Então, ele tem que fazer uma reflexão, fazer algumas comparações do desempenho, não só sexual, tá? Porque lembrando que a testosterona tem todo aquele papel que a gente já falou. Então, ele reconhecendo isso, ele tem que procurar um profissional habilitado para fazer toda essa avaliação. Nessa hora eu destaco o papel do urologista, por quê? Porque o urologista ele vê o homem como um todo, tá? É lógico que muitas vezes eu peço um suporte do cardiologista, do psiquiatra, eu peço um suporte do nutrólogo esportivo, do endócrino. Só que a porta de entrada, quem tem ferramentas adequadas para ver esse paciente é o urologista. Por quê? A parte sexual é uma das mais afetadas. E como a gente atua muito nesse segmento, a gente tem condições não só de avaliar, entender e tranquilizar o paciente em relação a isso. Eu estou te falando, a Alessandra conhece bem o meu trabalho, eu acabo sendo um psicólogo, psiquiatra mesmo. Por quê? Porque a gente tem que ter essa sensibilidade quando você atende esse paciente. Não, eu imagino a confiança que é gerada entre vocês. Exatamente. Né? Porque um homem quando está com outro homem, quando é amigo, assim, ele tem abertura para falar várias coisas, mas quando ele encontra, porque o senhor, nesse caso, é um suporte, é um apoio, Exatamente. Alguém que vai ajudar, acho que ele tem mais facilidade de se abrir. Chegou uma pergunta aqui pra gente do Ricardo Souza, e se eu não me engano, esse era até um slide nosso, sobre a reposição de testosterona causar infarto. Procede ou não, doutor? Olha, veja bem, isso aí foi um mito, tá? Existiram trabalhos realmente mal elaborados, mal conduzidos, que tentaram associar a reposição de testosterona a uma chance maior de infarto. Isso aí, os trabalhos atuais, eles não existe essa relação, tá? Isso aí já foi quebrada, essa teoria. O que a gente tem feito hoje antes de você iniciar a terapia de reposição de testosterona, você faz toda uma avaliação cardiológica para ver se esse paciente ele tem condições de fazer atividade física. Muitas vezes não é a reposição de testosterona que causa um infarto, mas é você mandar um indivíduo despreparado fisicamente, quer dizer, sem condicionamento nenhum, olha, eu estou repondo sua testosterona, você vai para a academia amanhã. Não é assim. Você tem que ter todo um trabalho para que a testosterona vai te motivar. Mas sabe que você tem condições de ir? O seu coração, ele está ok? A sua parte respiratória está ok? Então, avaliar bem antes para você fazer uma boa reposição. Entendi. Eu anotei aqui algumas coisas que o doutor falou, que quando você está... Alguns sintomas que você pode ter, caso esteja com baixa testosterona. Problema na ereção, na libido, no orgasmo, na ejaculação. Podem vir todos de uma vez? Todos de uma vez. Muitas vezes o paciente ele chega, como eu te falei, depressivo, ele tem ejaculação precoce, ele tem distúrbio de ereção, ele tem libido baixa, o volume que ele ejacula é pouco ou quase ausente, ele tem quase nenhuma motivação para ir para uma academia porque ele não tem força muscular. Então é aquele indivíduo que se arrasta. Essa é a colocação que eu mais brinco com os pacientes. Falo, olha, você chegou aqui se arrastando, mas agora você vai levantar a cabeça e vai sair com a autoestima elevada. É impressionante o pump, quer dizer, aquela força que o paciente sai do consultório. Legal. Gente, olha, a gente vai colocar as redes sociais aí do doutor na tela. No site dele tem um questionário muito legal a respeito disso. Doutor Cristiano Paiva, vai lá, procura se informar, procura tirar suas dúvidas com o doutor, que com certeza ele vai ser bem solícito em te ajudar e em te receber. Olha o Instagram do doutor Cristiano Paiva. O site, doutor, qual é? É www.doutorcristianopaiva.com.br. Lá tem um questionário de andropausa, Paula, que ele é um questionário que faz uma análise imediata. Então ele vai responder as perguntas, ele clica em analisar e lá ele já vai te falar se você tem ou não sintomas de andropausa. Lembrando que a andropausa não é só do idoso, tá? Muitos pacientes jovens têm sintomas de andropausa precoce. Isso aí, se identificado, me permite tratá-lo de forma correta. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer conosco, estar aqui, tá? sempre. Obrigada.
Nós vamos seguindo pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta falando sobre fobia. E você tem algum medo aí, um medo assim exacerbado, medo de altura, medo de barata? Sério? Então fica com a gente que daqui a pouco a gente vai esclarecer sobre isso, tá?